Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu venho aqui nesse canal para dar continuidade à série de comentários sobre livros e filmes diversos que eu venho fazendo aqui nesse canal, sempre puxando para o lado da sociologia, da antropologia, da investigação histórica, da mãe de todas as ciências e humanidades, que é o amor, a sabedoria, a filosofia, por vezes filosofia política e por vezes filosofia em geral. Mas todas essas sempre amparadas pelo discurso acadêmico e também ensaístico. E porventura eu trago obras de outros universos, também do universo teatral, do universo musical, do universo artístico e também da sétima arte, como naturalmente teremos hoje uma grande obra do cinema, o filme Adeus Lenin, de 2003, Adeus Lenine, né, em Portugal, de 2003, do grande Wolfgang Becker. Wolfgang Becker, o diretor dessa obra-prima do cinema mundial, estrelado pelo Daniel Brühl, ator alemão, que se passa na Alemanha Oriental, no período de transição do mundo do bloco da cortina de ferro, né, do bloco socialista, para o mundo capitalista. Como vocês sabem, que aconteceu com a queda do Muro de Berlim, de 1989. Bom, antes de eu entrar profundamente para falar do filme em si, da história do filme em si, eu gostaria de fazer um aparato sobre ambientar um pouco a realidade da Alemanha, sobretudo depois de 1961, nos seus próximos 40 anos praticamente, que foi o período do Muro de Berlim. A Segunda Guerra Mundial teve duas frentes de combate. A frente leste, a frente oriental, do qual a União Soviética vinha avançando rumo Berlim, e o fronte ocidental, que depois do dia D da Normandia, os ingleses e os norte-americanos liberaram a França e rumaram sentido Berlim. Em 1945, o Führer, o Hitler, estava no seu bunker e ele se suicidou no final da guerra. E quando acaba a guerra, em 1945, as tropas russas, soviéticas, se encontraram com as tropas norte-americanas em Berlim. Até aquele momento, tanto os soviéticos quanto os norte-americanos, eles eram aliados. Ainda não tinha começado a Guerra Fria. E tanto que até nos Estados Unidos o Joseph Stalin era chamado de Uncle Joe, né, o tio Joe, Uncle Joe, né, de Joseph Stalin e tal. Então nessa época ainda não tinha essa disputa entre Estados Unidos e União Soviética. Mas o próprio Goebbels, Joseph Goebbels, que era o ministro da propaganda do Hitler, ele havia dito previsto que uma enorme cortina, que seria a cortina de ferro, aconteceria dividindo a Europa do Oeste para a Europa do Leste, com a vitória dos aliados após a Segunda Guerra Mundial. E foi o que aconteceu. Em 1947 começa oficialmente a Guerra Fria. O bloco socialista vai se opor ao bloco capitalista norte-americano. E Berlim estava dividida entre essas duas nações. Mas, depois da morte do Stalin, veio o Nikita Khrushchev. O Nikita Khrushchev, que fez uma revisão até do stalinismo e tudo mais. Ele vai, em 1961, construir, né, a União Soviética constrói um muro separando a Berlim Ocidental da Berlim Oriental. Então o mesmo país, a Alemanha, vai ser dividido. Muitos alemães do leste, na época da construção do muro, rumaram para o oeste, fugindo do socialismo, mas os que ali ficaram foram submetidos àquele governo que era conhecido como República Democrática Alemã, que de democrática não tinha quase nada, né? O curioso é que o Bertolt Brecht, o grande dramaturgo e poeta, que era socialista, ele optou viver na Alemanha Oriental, ele escolheu viver na Alemanha Oriental, né? A Alemanha Oriental era um país que tinha basicamente o maior número de espiões, né, de agentes do governo em relação à sua população, que era a Stasi.
a Stasi, tem um livro chamado Stasiland, de uma australiana. A Stasi era basicamente a polícia repressora do lado oriental comunista socialista, né? Muitas pessoas tentaram fugir da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental e se escondiam em motores de carros. Eu lia num livro uma vez, até falando que até um cara que fez um balão, tentando cruzar de balão do lado oriental para o lado ocidental e tudo mais, né? Bom, tem um livro que eu recomendo, que eu tenho um vídeo falando sobre esse livro no canal, posso deixar na descrição desse vídeo o link para vocês assistirem o vídeo que eu falo desse livro, que se chama O Verde Violentou o Muro, do Inácio de Loyola Brandão. Aquele jornalista, o Inácio de Loyola Brandão, escreveu um livro que chama O Verde Violentou o Muro. Ele viajou para os primeiros anos na Alemanha, depois da unificação, né? O muro tinha recentemente caído, e aí ele escreveu sobre as suas impressões na Alemanha e tudo mais. É muito bacana, esse livro vale muito a pena vocês lerem. Vou deixar na descrição o vídeo que eu falo desse livro com mais detalhes. Ele foi no lugar que mataram a Rosa Luxemburgo, ele fala dos que tinham grupos de punks e de skinheads ali, que eram do lado oriental, a rebeldia que tinha entre os jovens. Ele vai narrando várias experiências curiosas e interessantes, né? Bom, basicamente essa é a história então da Alemanha Oriental, a República Democrática Alemã, e a Alemanha Ocidental, a República Federativa Alemã. E o filme, então, ele se passa no início, vai mostrando cenas da infância do Alex, que é o Daniel Bru, Alexander, né? O Alex, que é o Daniel Bru, e sua irmã. E eles brincando no quintal de casa. Ele era um grande admirador dos cosmonautas, né? Cosmonautas seriam os astronautas soviéticos, né? E a Alemanha Oriental tinha mandado um cosmonauta para o espaço, e a União Soviética, que foi a precursora, o primeiro homem a sair da órbita da Terra foi o Yuri Gagarin, né? Antes mesmo dos americanos chegarem à Lua e tal. E aí ele era muito fã dos cosmonautas, ele brincando com seus foguetes no quintal de casa e tudo mais, né? Até que vai mostrando a infância dele com flashbacks, né, da infância dele e da sua irmã. Ele tem sua mãe, que se chama Cristiane, sua mãe, que teoricamente o pai deles teria abandonado eles quando eles eram crianças. Eu já vou avisando que esse vídeo aqui contém spoiler, então se vocês querem assistir o filme, pode ver o vídeo depois, mas não compromete a vocês assistirem o filme. Por mais que eu conte a história do filme, até mesmo o final do filme, vale muito a pena vocês conferirem e assistirem o filme completo depois, né? A mãe deles, a Cristiane, ela é interpretada pela Katrin Sass, uma atriz também de origem alemã, né? Katrin Sass. E a Cristiane, então, guarda um segredo sobre o pai do Alex e de sua irmã, que o pai deles, teoricamente, teria abandonado a mãe deles e fugido para a Alemanha Ocidental. Mas isso é um segredo que, com o tempo, será revelado, essa verdadeira intenção do pai dele de abandonar a família, né, de ter ido para o lado ocidental. Já vou explicar o que aconteceu. E a mãe dele, então, desde que o pai dele abandonou, supostamente abandonou sua mãe, ela se casou com a pátria. Ela não teve nenhum outro relacionamento e ela se dedicou 100% à ideologia socialista da Alemanha Oriental. Ela se tornou uma fervorosa militante da Alemanha Oriental. E ela era professora numa escola, e ela treinava os comissários políticos, educava os comissários políticos para o socialismo, no bloco soviético e tudo mais, que eram os que faziam guardas ideológicas sobre a ideologia e tudo mais, os comissários políticos, assim como tinha na Rússia também, né? Só que, num certo momento, que é logo no início do filme, ela vê o Alex, que estava empolgado com a abertura da Alemanha, da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental,
numa manifestação. Ele está numa manifestação, ele conhece a menina que vai ser sua futura namorada também, e aí ele começa a ser apanhado da polícia. A mãe dele, ela presencia essa cena e ela tem um infarto. Ela tem um infarto, fica muito nervosa de ver o filho dela na manifestação apanhando, e tem um infarto. E aí ela vai ser internada. O Alex, por conta da mãe dele ser uma pessoa muito influente do regime socialista e tudo mais, ele foi liberado. Ainda estava nos primeiros anos de abertura da abertura econômica e política, né? Que foi o que aconteceu por conta do Mikhail Gorbachev, né? O Gorbachev com a perestroika e a glasnost, a abertura econômica e a abertura política, a glasnost e perestroika, né? Que foi quem abriu, que depois da queda do Muro de Berlim, em 1991, tem o fim da União Soviética. O Alex, com um imenso amor que ele tem pela sua mãe, e é muito notório, muito tocante o filme em relação ao amor dele que ele tem à mãe dele, ele decide então, a mãe dele vai tirar a mãe dele do hospital, levar para o quarto de seu apartamento, e ela não pode sair do quarto. Então ela fica de cama o dia inteiro. A única coisa que ela tem é uma televisão e a janela, que sempre fica fechada. E o Alex, então, vai criar uma ficção para a mãe dele pensar que não estão acontecendo as mudanças do fim do regime socialista. Porque ele teme que ela fique nervosa, de novo, por conta do fim do regime socialista, e tenha um outro infarto fulminante. E aí ela fica no quarto. E aí que o filme começa a ficar interessante. Ele continua usando as roupas velhas, não as roupas novas de marca do mundo ocidental. Ele fica usando as roupas velhas para a mãe dele pensar que eles ainda estão no regime fechado socialista. Os móveis da casa, ele mantém os móveis antigos da casa, sem comprar móveis novos, para ela pensar que ainda são os móveis antigos da época socialista e tudo mais. E ele vai trabalhar o primeiro emprego dele da Alemanha unificada, ele vai trabalhar numa loja de antenas parabólicas. A sua irmã, que era estudante de marxismo, era uma estudante de teoria marxista e tudo mais, por ironia vai trabalhar como garçonete num Burger King, numa rede de fast food famosa, né? Acho que é um Burger King, se eu não estou enganado. E a futura namorada dele é a enfermeira que, inclusive, vai presenciar o amor que ele tem pela mãe dele e vai ficar tocada. Ela vai achar muito bonito esse amor que o Alex tem pela Christiane, certo? Bom, mas algumas coisas começam a acontecer. Essa janela que dá para o quarto, que tem o quarto onde está a Christiane, para a rua, ela nunca é aberta, mas uma vez que ela foi aberta, ela viu um anúncio da Coca-Cola. E ela achou estranho, né? O que é? Por que tem um anúncio da Coca-Cola, né? Aqui no bairro, né? O símbolo do capitalismo, a Coca-Cola e tal. E aí o Alex, então, começa a ter a ideia de produzir uma ideia ficcional do país para ela. Como o colega dele da loja de antenas parabólicas é um estudante de cinema que grava casamentos, batizados, e ele tem a ideia então de fazer um jornal e passar na televisão para ela, uma espécie de jornal noticiário, para ela, enganando ela sobre as mudanças que estão acontecendo no país. Aí ele fala que o anúncio da Coca-Cola foi porque muitos refugiados da Alemanha Ocidental, né, como se fosse da Alemanha Ocidental refugiados para a Alemanha Oriental, o contrário, né, era da Alemanha Oriental para a Ocidental. Mas ele fala que muitos refugiados da Alemanha Ocidental foram para a Alemanha Oriental, e a Alemanha Oriental então estava passando por essas transformações, mas não estava caindo o comunismo. O comunismo, o socialismo continuava, né? E ele começa a ir enganando a mãe dele. A cena principal do filme, que até leva o nome Adeus Lenin, né? Goodbye Lenin, é a cena que a mãe dele vê, em certo momento, um helicóptero levando a estátua do Lenin, né? Levando amarrada a estátua do Lenin, removendo a estátua do Lenin, que foi o maior líder, o líder da Revolução Russa, né? O maior líder da União Soviética. O Stalin mesmo deu continuidade ao regime do Lenin, mas
o Lenin, que foi o criador da União Soviética e tudo, então tinha estátuas do Lenin espalhadas por todos os países do bloco da Cortina de Ferro, né? Tanto que até hoje tem muitos países que estão removendo as estátuas do Lenin e alguns países até proibindo partidos comunistas, né? Acho que a Polônia, a Hungria, países que sofreram muito na mão dos soviéticos, né? do bloco, do regime comunista, eles estão removendo o seu passado e muitos deles almejando entrar até para o Ocidente, querendo entrar para a União Europeia, querendo remover o passado socialista, que foi um passado autocrático e autoritário. Não que o mundo capitalista seja perfeito, seja tudo uma maravilha, mas o autoritarismo do mundo soviético não tem nem comparação, né? Tanto que o movimento sempre foi de refugiados do lado oriental para o lado ocidental, né? Bom, esse filme alemão, Adeus Lenin, do Wolfgang Becker, ele concorreu a alguns prêmios na Europa e ganhou foi premiado em vários festivais. Ele foi o filme estrangeiro que a Alemanha tentou mandar para concorrer ao Oscar, mas acabou não chegando, né? E no Globo de Ouro ele concorreu ao melhor filme também, acho que o melhor filme estrangeiro, se eu não estou enganado, só que ele perdeu para um filme chamado Osama. O filme Osama ganhou do Adeus Lenin, mas é um filme que merecia, a meu ver, merecia muito ganhar ou pelo menos um Globo de Ouro, ou até mesmo um Oscar de melhor filme estrangeiro, né? Porque é um filme muito impactante e para quem gosta de história e para quem gosta de uma comédia inteligente que envolve drama também, uma comédia, ao mesmo tempo tem cenas o drama que se transforma numa comédia, ou a comédia que se transforma num grande drama, é um filme que vale muito a pena para quem é fã desse estilo, né? Outra cena icônica do filme também é uma cena que a mãe dele vai pegar um elevador, já está unificada a Alemanha, né? E aí no elevador ela encontra uma suástica, o símbolo nazista, né? Uma suástica pichada no elevador. E ele fica todo sem graça, o Alex, tentando explicar para a mãe dele, não, peraí, não sei o quê, porque isso seria uma coisa impensável na Alemanha Oriental, né, na Alemanha comunista. O sujeito seria preso, a Stasi, a polícia secreta, iria até o fim para pegar ele, prender ele e julgar o autor dessa façanha e tal. E no mundo capitalista liberal, esse tipo de coisa acontecia, né, dado a uma maior liberdade de expressão, que também deve ter seus limites, principalmente no tocante ao nazismo e tal, mas não era um governo autoritário no sentido de perseguição a certas ideologias, sendo que na Alemanha o nazismo é proibido hoje, até mesmo a saudação e os símbolos são proibidos hoje e tudo mais, mas é uma parte do filme que ela encontra uma pichação desse símbolo no elevador, e aí o Alex fica todo sem graça tentando se explicar e tal, que é um símbolo também de mostrar a abertura, né? Não só para a Coca-Cola, para a estátua do Lenin ou os fast food no país, mas também para essas mazelas que são inerentes às sociedades democráticas ocidentais, vamos dizer assim, às sociedades de tendências de sistema capitalista e de regime e sistema democrático, né? Bom, tem uma palavra em alemão, Ostalgie. Ostalgie que está ligada à nostalgia. E essa foi uma das ideias do Wolfgang Becker, né, do diretor e do roteirista, de trabalhar essa questão de nostalgia mesmo, né? E aí, profundas transformações estavam acontecendo na Alemanha Oriental. Eu li uma vez uma matéria falando que a Alemanha Ocidental, a República Federativa Alemã, ela, quando unificou com a Alemanha Oriental, eles gastaram bilhões e mais bilhões para tentar reerguer a Alemanha Oriental, e a mentalidade das pessoas que viviam na Alemanha Oriental, mentalidade comunista e tudo mais, que não era adentrado ainda, vinha sofrendo grandes transformações por conta do capitalismo, ela foi muito lenta, né? Agora é que eles estão começando a ter algum resultado mais viável, de pelo menos dos anos 2000 para cá, mas de 89, 90 até os anos 2000, eles eram muito atrasados ainda até mentalmente, né? A Angela Merkel, né? A Angela Merkel, que foi presidente da Alemanha por muito tempo, ela era da Alemanha Oriental, né? Sua origem era da Alemanha Oriental, né? Foi uma grande líder
europeia e tudo mais, né? Bom, muitas coisas aconteceram também, né? Radicalismos, como por exemplo o próprio neonazismo na Alemanha, ele vai ficar muito forte depois da unificação alemã, principalmente entre os alemães pobres que viviam no leste, que viviam no lado oriental, e que não conseguiam acompanhar a mentalidade e o dinamismo capitalista do lado ocidental. Então foi um grande problema até quando eles anexaram o lado oriental, de conseguir melhorar a mentalidade que estava ainda num mundo que era um mundo basicamente muito diferente do mundo capitalista ocidental, né? Jogavam inclusive em Copas do Mundo, Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental, mas os títulos da Alemanha são todos da Alemanha Ocidental, se eu não estou enganado, são todos da Alemanha Ocidental, né? Bom, e então o Alex vai criar essa ficção, tem esse noticiário, e chega num momento crucial que ele até leva o cosmonauta, que era o cosmonauta da Alemanha Democrática, República Democrática Alemã, da Alemanha Oriental, que ele está trabalhando como taxista, né? E aí é uma ideia do diretor e do roteirista mostrar também como que o mundo capitalista, como que algumas pessoas que tinham posições até que grandes de destaque, posições de elite no governo, no regime socialista, eles decaíram para meros funcionários de empresas capitalistas no mundo capitalista ocidental. A irmã dele, que era estudante de marxismo, foi trabalhar como garçonete num fast food. Ele foi trabalhar numa loja de antena parabólica. O cosmonauta, que era um herói, que foi para o espaço e tudo, estava trabalhando como taxista. Não desmerecendo os taxistas e os garçonetes, mas é a ideia de mostrar como que também no capitalismo você é apenas mais um. E o mundo capitalista não dá muita importância a essas questões também, né? Bom, aí ele leva o cosmonauta lá, ele consegue encontrar o herói dele de infância, o cosmonauta. Muito interessante, muito legal. Esse filme tem cenas muito cômicas, mas é um grande drama também, né? É um drama da vida do Alex com a mãe e o segredo sobre seu pai que será revelado depois e tudo mais, né? Bom, a cena então icônica do Lenin, da estátua do Lenin sendo levada pelo helicóptero e tudo mais, né? Bom, e aí você tem também no desfecho do filme a revelação do que aconteceu com o pai deles, né? O pai deles não teria abandonado eles e ido para a Alemanha Ocidental, abandonando a família. Ele tentou levar a mãe e os filhos, mas a mãe se recusou a ir porque ela era uma fervorosa militante socialista, e o pai foi para lá e ele mandou cartas para a família. Ele não abandonou por completo, ele continuou mandando cartas para ela. E ela escondeu essas cartas dos filhos durante toda a vida, toda a infância e dos filhos, né? Ela escondeu essas cartas dos filhos. E fica aquela questão, o amor do Alex pela Christiane, sua mãe, em querer fazer uma ficção, de não mostrar o que está acontecendo com o país, para ela não sofrer outro infarto, não ficar decepcionada e tudo mais. E a mãe estava enganando ele, né? Então o amor dele em enganar a mãe por uma coisa boa, mas a mãe enganou ele por uma coisa ruim, que era alienando os filhos do pai, né? Aí ela sofre outra complicação de saúde e o Alex, então, sabendo disso, ele vai para a Alemanha Ocidental e encontra o pai dele, que já que é casado de novo, tem 2 filhos e tal. E aí ele leva o pai dele para encontrar com a mãe dele na cena final do filme. A mãe dele, já vou falando que é spoiler, né? A mãe dele falece no final do filme, ela é cremada, e ele pega um foguete, que ele sempre quis ser cosmonauta quando ele era criança, né? Um foguete e espalha as cinzas da mãe dele pelos ares, fazendo esse foguete de brinquedo levantar voo, né? É muito bonita essa cena, né? Que simboliza basicamente um fim, né? A morte da mãe dele é um fim de um regime, é um fim de uma mentalidade de um mundo que não existe mais. O Francis Fukuyama, quando acabou a União Soviética e teve o triunfo do capitalismo, do mundo liberal,
ele disse que ele não teria uma nova alternativa ao mundo capitalista e que seria o fim da história. A história teria caminhado para seu fim. E o fim da história, então, havia chegado. Cabe a gente fazer a reflexão. Será que existe um outro sistema possível e alternativo ao capitalismo? Uma vez que o socialismo foi derrotado, uma vez que o socialismo saiu perdedor, será que existe um meio termo, como a social-democracia, talvez, que tem elementos capitalistas, elementos socialistas, e que seria um meio termo, um estado de bem-estar social, mas que vem sido sobrepujado ultimamente pelas medidas neoliberais do mundo neoliberal. A própria ideia do estado de bem-estar social, que sempre foi o modelo da União Europeia, ele já não é mais o mesmo, já não consegue mais ser aquele estado que provém saúde, educação, segurança, que é o básico que o Estado deveria fornecer para a população, né? Eu deixo essa pergunta aqui no final dessa resenha, se outro mundo é possível além do mundo capitalista, uma vez que depois da queda do Muro de Berlim em 1989 e o fim da União Soviética em 1991 com o Boris Yeltsin, né? Uma vez que o mundo capitalista saiu vitorioso e parece que não existe nenhuma alternativa ao mundo capitalista. Até mesmo o socialismo se tornou um produto do mundo capitalista. Os revolucionários, os de esquerda, se tornaram produto desse mundo, né? Eles se tornaram um nicho e um mercado. Até mesmo a oposição ao sistema também se torna um mercado, se torna parte do sistema, né? Bom, então eu deixo essa reflexão. Deixa aqui nos comentários se vocês acham que existe um mundo alternativo a esse mundo que nós vivemos hoje, neoliberal, tá certo? Bom, então é isso. Peço encarecidamente, curta, se inscreva, compartilhe para aquela amiga ou amigo que também gosta do tema. E vamos sempre promover a cultura e o cinema universal. Valeu, gente! Grande abraço!